Eu sou o professor Manuel Cruz, doutorando do programa de pós-graduação do SND, da Universidade Federal do Oeste do Pará, FOPA, e esse programa explora sociedade, natureza e desenvolvimento. A minha tese é sobre um outro olhar na arquitetura de moradias populares, de maneira que você possa fazer uma construção que respeite o ecossistema, respeite o bioma amazônico, consiga estudar os anseios populares da região e mantenha uma conexão com a cultura local, que é muito rica. O grande modelo de habitação no Brasil é padrão, é utilizado durante muito tempo já, completamente ultrapassado e não respeita a conexão homem-natureza. Esse é o Residencial Salvação. Aqui foram construídas as casas populares de projeto e algumas vieram até com aquecedores. Para uma região nossa, isso aí é completamente desnecessário por causa da temperatura aqui. O maior programa habitacional de interesse social já desenvolvido no Brasil foi o programa Minha Casa Minha Vida. O grande problema é que ele deslocou a população para a periferia das cidades, exigindo o maior recurso do município, exigindo o maior recurso do Estado, exigindo o maior recurso da Federação. Isso causou um problema em ofertar essa infraestrutura com equipamentos e locais de interesses dispersos. Quando você desloca a população para a parte periférica das cidades, eles ficam com necessidades que são necessidades padrão, como, por exemplo, mercados, supermercados, borracharias e todo tipo de comércio que existe no centro. Esse deslocamento da população causa uma necessidade local que normalmente não é pensada quando você faz o projeto habitacional desse conjunto de casas. Então, essa necessidade social, ela deveria ser embasada no pré-projeto. O estudo topográfico da área deveria ter sido feito de maneira a distribuir os lotes e posicionar a parte comercial, os lotes referidos ao comércio, de maneira equidistante para que a população não precisasse se deslocar tanto e tivesse suas necessidades sociais supridas. Então, esse modelo de residência ele foi admitido no Brasil há muito tempo e isso nunca mudou. Nós estamos na região amazônica, no Pará, e aqui nós temos um clima, temperatura média anual que varia de 34 a 35 graus, umidade relativa do ar muito alta, isso dá uma sensação térmica de 39, 40, 41 graus às vezes. E a nossa arquitetura continuou dessa maneira arcaica, sem ter uma adaptação. E nós sabemos que a engenharia e a arquitetura ela trabalha com ambiência, ela trabalha com estudo do ambiente para que você tenha uma composição de fatores que possa lhe dar um conforto de acessibilidade, um conforto de ambiência, ou seja, um conforto térmico e um conforto da moradia de maneira que você tenha uma adaptação ao próprio terreno. São as três frentes examinadas no projeto. E essa arquitetura ela é usada desde a década de 60. Em alguns locais do Brasil, que a temperatura média é 15, 20 graus, isso aí funciona. Mas para a gente aqui, a gente teria que ter uma visão amazônica, uma visão para uma atualização que possa chegar ao público, que possa chegar à população de baixa renda. Então, o grande problema da moradia popular é a inclusão social. Você tornar humano, você humanizar o tratamento do projeto. Então, para você ter uma residência confortável, para você ter um ambiente viável para as pessoas que moram, você tem que fazer um respeito desde o projeto na concepção da sustentabilidade. Se o seu projeto não for sustentável, ele não funciona. Se o seu projeto não for humano, ele não funciona. Se o seu projeto não respeitar o ecossistema, ele não vai funcionar. Ele vai trazer muito desmatamento, ele vai trazer muito desperdício de material, ele vai trazer muito acúmulo de lixo e ele vai trazer falta de conforto. Porém, a maior parte dos projetos de habitações populares seguem soluções padronizadas e são casas retangulares em que você tem pouca diversidade e nenhuma adaptação ao clima. Em um projeto residencial, deve-se considerar o posicionamento da residência em relação ao sol. O sol nascente. O sol nasce a leste. Então, o que acontece? A iluminação matinal vem do leste, junto com
a movimentação de massas de ar, ou seja, a ventilação predominante. Então, quando você orienta a casa de maneira que as janelas fiquem pegando o sol da manhã, ou seja, viradas para o leste, você tem um aproveitamento da iluminação matinal e uma higienização do ambiente devido à entrada de luz solar. A lateral da casa, ou as laterais, que ficam expostas ao sol da tarde, elas devem ser cobertas. Existem várias técnicas que você pode utilizar para a diminuição da temperatura. O sol da tarde, ele não é bem-vindo, ele aquece demais o ambiente. Então você pode ter uma parede viva também. O uso de pallets, que vão se transformar em apoio para plantas, é muito bem-vindo. Quando você coloca os pallets apoiados nas paredes externas, você pode usar eles como base para trepadeiras, ou seja, para as plantas que vão fazer um revestimento de verde chamada parede viva. Essa casa aqui é uma casa padrão, ela poderia ter uma distribuição de verde como jardim melhor na frente e do lado. Esse tipo de técnica ia produzir uma redução na questão do calor. Quando você coloca o material da flora, o ecossistema interage e a fotossíntese faz com que o nível de temperatura caia. A arquitetura sustentável deve possuir técnicas que integrem a natureza. A quantidade de verde inserido no projeto é muito importante. O uso de telhados, chamados telhados verdes, seriam telhados vivos, ou seja, uma cobertura orgânica em cima da plataforma do telhado para que o sol não entrasse em contato diretamente com as telhas. O efeito fotossíntese iria reduzir e muito a temperatura ambiente interna. O aproveitamento das laterais aumentando o beiral, nota-se que esse beiral está dentro do padrão pela norma de 60 centímetros. Mas com um beiral curto, desse jeito, a parede externa, feita de alvenaria nesse caso, fica muito exposta à luminosidade solar. Então o que acontece? Há um aquecimento geral na lateral da residência, produzindo um aumento de temperatura. Casas com varandas para o uso e acesso produzem nível de temperatura menor no interior por causa da falta de contato da luz solar com as paredes externas. O uso de madeira de reflorestamento nas construções de moradias sociais oferece soluções para o conforto térmico na execução dos projetos, promovendo sustentabilidade para a economia local. A madeira pode ser moldada, a madeira pode ser cortada, a madeira pode ser laminada para ser utilizada em várias partes da estrutura. Ela pode servir como painel de divisória, ela pode servir como isolamento térmico externo, pela sua baixa condutividade. Então, a madeira é um isolante térmico natural. Pelo tipo de molde que você tem, pelo tipo de corte que você tem, você possui uma eficiência e a madeira combina com a região porque nós estamos na Amazônia. O segundo item importante da madeira é a parte estrutural. Algumas madeiras mais resistentes são exatamente utilizadas em estruturas, como por exemplo a maçaranduba. E o terceiro ponto importante são madeiras residuais, madeiras de galhos, madeiras de refugos. Essas madeiras elas podem ser reutilizadas, isso dá uma sustentabilidade muito maior para a construção por causa do aproveitamento ou reaproveitamento de todo o material. O padrão arquitetônico do Brasil trabalha com esse modelo. Então, se você observar, fizer pesquisas, você vai ver que o modelo padrão de casa no Brasil, de moradia popular, segue esse tipo de maquete. O que nós temos aqui? Nós temos uma construção retangular, nós temos um telhado, no caso da maquete ele é removível. Esse telhado você tem duas águas, ou seja, o escoamento se dá para os dois lados. E esse padrão é obedecido, na maioria das vezes sem calha, promovendo dano no terreno. Na maioria das vezes a casa está colocada de maneira padronizada no terreno, de modo que todas as casas são iguais, elas são posicionadas de maneiras diferentes. Isso acontece um dano muito grave em relação à temperatura interna do imóvel. Por quê? Porque imaginando que esta casa aqui possua quartos desse lado,
Se essa casa tiver uma ventilação predominante, oriunda do leste, da maneira correta, ou seja, os ventos predominantes entrariam aqui. Se você tiver um conjunto habitacional feito só com esse tipo de casa, a casa que estaria de frente dela estaria colocada de maneira contrária. Então, o que acontece? Perdendo espaço dentro da casa de um cômodo. Esse balanceio aqui provavelmente é de um banheiro. A casa da frente teria esse lado virado para o leste, ou seja, você teria para o banheiro uma ventilação desnecessária. Uma das coisas da arquitetura inteligente é que quando você projete as casas populares, você tem o cuidado de que uma casa que está de um lado e outra casa que está do outro lado da rua, as duas elas vão ter que ter estruturas arquitetônicas opostas. Senão, se uma estiver certa, a outra vai estar errada. Aqui nós temos um modelo, que já diferencia do outro, em que propositalmente foi deixado aberto essa parte do telhado. Aqui você percebe a estrutura, viga do pendural, das terças do telhado. Esse tipo de telhado vai propiciar o que nós chamamos de ventilação cruzada. O que acontece? A temperatura do telhado sobe durante o dia por causa do aquecimento feito pelo sol. Esse telhado muito quente aquece o ar que está aqui. Esse ar, se ele ficasse preso aqui dentro, como é o caso deste telhado, ele causaria um aquecimento no interior da residência. Com esta abertura, você tem a possibilidade de uma ventilação. Se você orientar esse telhado para o lado correto da ventilação predominante ou dos ventos predominantes, de acordo com o posicionamento geográfico do terreno, você tem a movimentação da camada de ar embaixo do telhado, fazendo com que o equilíbrio térmico dentro da casa fique mais confortável e eficiente. Então é uma das técnicas que se pode usar. Algumas pessoas põem venezianas, algumas pessoas colocam outros tipos de vedação aqui que não impedem que o vento passe, não impedem a ventilação, mas assim, totalmente aberta funciona também. A elaboração de um projeto que possua áreas externas sombreadas consiste no que nós chamamos aqui na Amazônia de varandas. As varandas aqui são usadas para circulação de pessoas sob a proteção solar e para o conforto de descanso, normalmente utilizando redes. Algumas pessoas preferem dormir fora da residência, na varanda, porque o ambiente de fora é mais fresco do que o ambiente de dentro. Essa maquete aqui, ela tem um beiral de telhado maior que as outras. Deste lado aqui, dá para você perceber, né? Poderia ter sido feito uma extensão e isso aqui serviria como se fosse uma varanda. Essa prática deixa a gente com uma área externa maior e essa extensão do telhado, à medida que o Sol vai se movimentando em torno do planeta, essa parte do telhado que é maior protege a parede externa. O que vai acontecer? Com esse sombreamento aqui na parede externa, você também reduz a temperatura no interior, porque você diminui a quantidade de radiação solar em contato com a parede externa do seu projeto. Algumas técnicas deveriam ser usadas na concepção do projeto. Quando você vai fazer o projeto de uma residência, de uma moradia popular, você tem que saber a classificação do que seja uma moradia popular. São casas de 2 quartos, um banheiro social, sala, cozinha e área de serviços. Essa é a definição técnica. Qualquer coisa maior não é popular, qualquer coisa menor, existem alguns nomes importados como kitnet, etc. Então, quando o projeto arquitetônico vai ser concebido, você tem que ter acesso ao terreno para você saber a orientação da Rosa dos Ventos. Na Rosa dos Ventos, tirada na bússola, você tem a localização do norte. Consequentemente, sabendo onde é o norte, você sabe onde fica o leste, o oeste e o sul. Sabendo que os ventos predominantes e a ventilação predominantemente matinal, com a iluminação matinal, vem de leste, a primeira coisa a ser feita no projeto é posicionar os quartos. Ou seja, muito simples, os 2 quartos da casa popular, eles têm que estar do mesmo lado do projeto. Você não pode ter quartos posicionados em posições opostas nos projetos de casas populares. De preferência, a sala também
do mesmo lado, porque é um ambiente de alta permanência. Sendo que do outro lado, onde vai pegar o sol da tarde, você tem a opção de colocar área de serviço, despensas, banheiro e cozinha. Então, desse jeito, você consegue dividir a casa de uma maneira ergonomicamente funcional na questão da condutividade, da temperatura e da ventilação. A ventilação cruzada pode ser usada de maneira que você possa ter uma ventilação embaixo do seu telhado, facilitar a retirada da massa de ar quente produzida pelo aquecimento solar do próprio telhado. Outra técnica interessante é a utilização de tintas claras, ou seja, tintas de alta reflexão. Se você pintar a parte externa da casa e os telhados também com tintas de cores reflexivas, você vai ter uma redução muito grande da temperatura. Inclusive, existe um estudo sobre a pintura de telhas de barro com tintas claras, normalmente branco gelo, para que ela consiga refletir mais energia solar e absorver menos para o aquecimento. E a última opção, que é uma coisa inovadora aqui no Brasil, é chamado de telhado vivo e parede viva. Você vai dar condição de se criar um jardim em cima do telhado ou o jardim do lado, um jardim que seja composto de plantas trepadeiras para fechar de verde a parede externa. Isso vai fazer com que a temperatura caia por causa da absorção solar. O uso de recursos naturais na construção de habitações sociais sustentáveis para a região amazônica, além de fugir dos moldes padronizados do resto do Brasil, enfatiza a importância de uma arquitetura inteligente, que respeite e promova o bem-estar dos moradores. Ao valorizar os recursos naturais, os projetos se tornam mais acessíveis e contribuem para a criação de um espaço de vida mais saudável e sustentável. Essa é a visão 3D da parte externa do projeto arquitetônico. Pode perceber o aproveitamento de espaço externo, são as varandas. Você pode perceber também a elevação do solo, deixando a casa confortável para ser feita em qualquer lugar, tanto na várzea quanto no planalto. A escada de acesso e uma simulação de verde ao redor com essas palmeiras causa o comprometimento da ventilação. O nosso projeto tem como foco manter uma temperatura ambiente mais baixa. Nós temos aqui já a inclusão do verde para que o terreno no qual for construída fique com um equilíbrio térmico mais adequado. Então essa é a visão em 3D, com uma renderização limitada, mas para dar uma ideia do projeto. O acesso pela lateral da residência, andando pela varanda, percebe-se a porta de 4 folhas, que é a porta de acesso principal. Ao entrar na residência, você tem a cozinha e logo à esquerda o segundo quarto. Porta do banheiro e a porta do primeiro quarto. Porta de saída pela cozinha ao lado da geladeira. E os balancinhos que dão a ventilação obrigatória por norma para a cozinha. Percebe-se que o espaço para a cozinha, conjugado com a sala, é suficiente para uma casa de 2 cômodos, para acomodar os móveis. O acesso fácil e discreto da porta dos quartos dá uma acessibilidade boa e um tamanho adequado. Na cozinha, nós temos os balancins obrigatórios de ventilação e acima, próximo já ao telhado, nós temos a segunda parte do telhado, a mais alta, que vai servir para uma ventilação mais eficaz, usando o sistema de convecção das massas de ar, obrigando o ar quente menos denso, que sobe, a ser exaurido pelas escotilhas que existem em cima. Detalhamento do telhado, que poderá ser forrado ou não, dando assim um conforto térmico adequado. O desenvolvimento sustentável precisa ser prioridade na agenda dos governos do Brasil, para garantir a qualidade de vida e cumprir os acordos internacionais.